Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Transição Energética. Hoje iremos explorar um tema importante que pode beneficiar muitas famílias economicamente vulneráveis: a tarifa social de eletricidade. Vamos abordar o que é, quem pode ser beneficiado, como aceder, onde se inscrever no Cadastro Social Único e quais são os descontos disponíveis. Acompanhe! Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Transição Energética e hoje iremos abordar um tema muito importante que é a questão da tarifa social da eletricidade. E para falarmos sobre este assunto, temos dois convidados em estúdio. Passo a apresentar. Connosco temos o engenheiro Carlos Ramos, que é administrador da ARME. Seja bem-vindo, senhor engenheiro, ao nosso podcast. Agradecemos a vossa presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Da mesma forma, temos connosco o nosso convidado, o Dr. Nuno Santos. Muito prazer, obrigado pela sua presença, Dr. Nuno Santos, que é diretor comercial da Eletra. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Agradecemos a vossa presença por estar aqui conosco para falar então sobre a tarifa social de eletricidade, na questão de benefícios, como é que muitas famílias economicamente vulneráveis poderão assim ter facilidades em termos da tarifa social. Para iniciar a nossa conversa, primeiramente, sobre este tema em si, o que poderão nos falar, o que é que consiste nesta tarifa social de eletricidade? A tarifa social da eletricidade é uma política do governo em que o regulador tem a incumbência de aplicar nas tarifas. É definida quais são os critérios, a elegibilidade e todos os requisitos necessários para que uma pessoa ou uma família ou um agregado familiar tenha esse benefício. E nós aplicamos na tarifa todos os critérios da elegibilidade que já estão definidos na lei e nós fazemos a sua aplicação. Exatamente. Neste ponto tem algo que queira acrescentar? Sim, gostaria de frisar aqui que a Eletra, sendo a principal concessionária do país, nós acabamos então por materializar aquilo que é a política do governo na questão da tarifa social. Seguindo nesta questão, podemos falar que, no momento, em termos de números, quantas famílias economicamente vulneráveis no país têm acesso a esta tarifa social de energia, doutor? Neste momento, nós temos aproximadamente 17.327 clientes que já beneficiam da tarifa social. Ótimo, é um bom número. Em questão, podemos dizer que existe um perfil em termos de pessoas beneficiadas desta tarifa? Há os requisitos da lei que dizem quais são as pessoas que devem ser beneficiadas. Tem que ser inscrito no Cadastro Social Único, tem que ter uma renda anual per capita inferior a 6 salários mínimos, em média. O consumo médio mensal de eletricidade tem que ser inferior a 120 kWh de consumo. Ser titular de um contrato de fornecimento, ou seja, tem que estar com um contrato ou com a Eletra ou com a AIB, que são as duas operadoras que neste momento fazem esse serviço. Tem que ter um consumo, já tinha dito, as instalações devem ser alimentadas pela baixa tensão e não ter uma potência superior a 2,2 kW. Ou seja, e além disso, não ter nenhuma outra atividade a não ser o uso doméstico. Portanto, se uma pessoa tiver uma oficina, tiver algo que tenha potência, requeira uma potência superior a 2,2 kW, portanto, não seria beneficiária também do cadastro único, não seria elegível, por assim dizer, para desconto na tarifa social da eletricidade. E as pessoas já têm conhecimento de forma vaga ou mesmo específica destes critérios e aonde ir para se cadastrar, melhor dizendo? Sim, eu penso que sim. É um decreto, como bem disse o colega de painel, o engenheiro Carlos, um critério de exigibilidade onde estão definidos
todos os critérios em que as pessoas devem preencher para poder se beneficiar da tarifa social, mas nós também na Eletra temos em todas as nossas lojas um requerimento. O nosso pessoal está devidamente preparado em termos de informação, havendo necessidade ou tendo alguma necessidade por parte de algum cliente que tenha dúvida, nós estamos sempre disponíveis e preparados para esclarecer. Queria também reforçar um bocado aquilo que foi a intervenção do meu colega, frisando num aspecto que é importante. Um cliente pode hoje ter todos os critérios, sim, para aceder à tarifa social, mas depois precisa-se também anualmente fazer a manutenção desses clientes, porque hoje um cliente pode ter, sim, uma determinada situação socioeconómica, mas daqui a um ano... Mudar. Exatamente. Então é preciso também fazer essa manutenção anualmente. De resto, subscrevo na íntegra aquilo que o colega disse. E como é feita esta manutenção, neste sentido, como está a explicar, para saber se as pessoas não mudaram da situação financeira ou mesmo da situação que os permite ter acesso? É perceber exatamente se houve mudança nos critérios de exigibilidade. Por exemplo, se a pessoa, no momento que acedeu à tarifa social, o uso do seu local de consumo era estritamente doméstico e familiar, passou a ter, por exemplo, um negócio, logicamente que já deixará de usufruir, por exemplo, da tarifa social. É um exemplo concreto, mas tem também outras questões. A questão da média, por exemplo, do consumo, que não pode ser superior a 120 kW. Se a pessoa, por exemplo, aumentar eletrodomésticos ou sair desse perfil do consumo durante um ano, obrigatoriamente também terá de deixar de fazer parte da tarifa social. É validar todos os critérios que depois tornam um cliente exigível ou não. É isso que pede-se no momento da inscrição, com a questão de todos os critérios que as pessoas devem seguir. Né? E os cabo-verdianos têm seguido? Uma coisa é preencher os critérios agora e depois aceder ao cadastro social único, que é a tarifa social, mas depois agora é fazer essa manutenção para validar se ainda as informações recolhidas no momento da inscrição se ainda mantém, ou se não. Certo. E onde é que as pessoas podem se inscrever para ter acesso ao cadastro social único? Conforme está estipulado no Decreto-Lei 37/2018, de 20 de junho, nas câmaras municipais. E, eventualmente, em outros lugares a serem definidos pelo próprio governo. Mas, de momento, as informações que eu tenho é que devem ser feita a inscrição nas câmaras municipais. Certo. E em relação, podíamos falar também sobre a questão dos descontos. Como é que a tarifa social é calculada? Quais os descontos que os clientes podem esperar deste serviço? Certamente que é uma atribuição do governo a definição da política, como tinha dito inicialmente, e também diz quais são as condições e como devem ser feitos esses descontos. Inicialmente, iniciou com um desconto para quem consuma de 0 a 30 kW, de 31 a 60 kW e 91 a 90 kW hora de consumo, e a partir de 91 teria que pagar a tarifa normal que é fixada pelo regulador, pela ARM. No entanto, inicialmente havia, em 2018, conforme o próprio Decreto-Lei 37 estipula, seria 30% para primeiro escalão, de 0 a 30, o desconto da tarifa média variável, o custo da tarifa é variável, então haveria um desconto de 30%. Para de 31 a 60 kWh de consumo seria 20%. E para de 61 até 90 seria de 10%. Com a pandemia, em 2020, houve um reforço dessa medida, aumentando em 20% em cada um dos escalões. Ou seja, de 0 a 31 passou-se a ter um desconto, de 50%, para quem tenha de 31 a 60 kW de consumo passou a ser 40%,
e para quem tinha consumo de 61 a 90 kW passou a ser 30%. E neste momento é o que está estipulado até esta, sendo certo que uma outra medida que vai iniciar a partir de 1 de janeiro deste ano e que estava sempre consagrado desde o início desse projeto político de tarifa social é que esses descontos iam ser abatidos 5% ao ano, né? Ou seja, está em 50% neste momento, mas no ano seguinte seria 5%. Mas por causa da questão da crise energética do ano passado, com a guerra na Ucrânia, então o governo resolveu, também com medidas na altura, manter essas percentagens de desconto. E na última resolução que saiu no ano passado, a partir de 1 de janeiro de 2024, acreditando que talvez a crise energética e a guerra tivesse uma situação, estaríamos neste momento numa situação melhor, então a partir de 1 de janeiro de 2024 teríamos um desconto de 5% já em cada uma das categorias. Uma outra coisa para frisar rapidamente sobre isso é que a partir do momento que uma pessoa atinja o 90 kW de consumo, o restante que ele vai pagar é de tarifa normal. Portanto, como é que funciona isto? Vai ter um desconto de 50% no primeiro 30%, porque é acumulativo. Okay. Até 30 kW vai pagar com 50% de desconto, depois até 60 vai pagar com 40% de desconto e a partir de até 90, de 60 até 90 vai pagar com 30% de desconto. E a partir de 90 vai pagar a tarifa normal, como qualquer outro consumidor pagaria. Certo. E no que toca ao papel da Eletra também, neste Conselho, no que representa a tarifa social, como é que estamos? Qual é o papel da instituição, da instituição que elabora neste sentido? A própria legislação é muito clara nesse aspecto. A Eletra não pode negar a tarifa social a nenhum cliente. Nós, como disse há bocado, temos o requerimento que é também parte obrigatório de todo o processo de solicitação e, consequentemente, a atribuição da própria tarifa social. Temos disponíveis em todas as lojas e, pronto, recebemos os pedidos, materializamos logo de seguida todos os passos subsequentes até a atribuição. E tem sido um processo tranquilo. Nós estamos a dar resposta a todas as solicitações e, pronto, continuamos a esperar de mais clientes que, respeitando os critérios de exigibilidade, dirigindo a loja, nós vamos agir em conformidade com a lei. Tínhamos também abordado a questão da manutenção anual desta tarifa, como é que funciona. Não sei se pelas duas instituições ou quem poderá responder sobre este ponto. Gostaria, quanto à manutenção, não cabe à ARMA, tem os critérios, tem lá definido como que as pessoas devem, acho que não sei se anualmente ou de 2 em 2 anos, tem que atualizar o cadastro para ver se ainda é elegível para ter esse desconto. Agora, eu queria, esse desconto é um custo que é do sistema, portanto, a Eletra, ao produzir a eletricidade, tem um custo. E a pessoa beneficiária vai ter um desconto. Mas esse custo precisa ser pago, porque se a Eletra se esse custo não for pago à Eletra, ela não vai ter a sustentabilidade. Não só a Eletra, mas qualquer outro operador que tenha a tarifa regular. Portanto, isso é muito importante entender que esses descontos existem sim, mas são um custo que o cliente não paga, mas que a Eletra não pode ficar sem. Porque para ser mais simples para explicar, é como você vai produzir, por exemplo, a batata te custa sem escudo, com todos, desde da plantação até a recolha para colocar no mercado, te custa 100 escudos. E agora eu vou falar, ora, desses 100 escudos, que é o custo real que você teve, o cliente vai pagar, por exemplo, só 60 escudos e os 40 escudos vai ficar lá e tem que ser pagos, porque senão todo o seu trabalho
todo o custo que você teve não tem como ser pago, então você não vai ter sustentabilidade. Então, agora, neste contexto, o que é que se faz? Há várias opções e neste momento a opção que está é que esse desconto que é feito aos consumidores, às famílias e que estão cadastradas no Cadastro Único Social Único, ao beneficiarem deste desconto, esse valor tem que ser, a Eletra determina quanto é que é, ao longo de um ano, quanto é que foi esse valor de desconto, nós validamos, a agência reguladora valida esses valores e então quem paga neste momento é o próprio governo. Essa é uma opção que temos neste momento. Mas poderia haver outras opções para financiar esse custo que não é pago pelos consumidores, mas que deve ser pago pelo sistema como um todo. E neste momento a opção está sendo assumida pelo governo, mas há outras opções que poderiam ser também seguidas, tal como, por exemplo, fazer a subsidiação entre as tarifas. Por exemplo, quem consome mais pode estar a subsidiar também quem tem mais vulnerabilidade do consumo. Mas são opções, neste momento está isto de que o pagamento deste custo é feito através do próprio governo que faz essa compensação. Da mesma forma, partilha desta opinião de alternativas e pontos que poderiam ser interessantes e importantes para a sustentabilidade em termos de tarifa. Subscrevo na íntegra aquilo que o engenheiro Carlos disse, porque efetivamente é a prática atual, mas existem sim outras possibilidades, como bem disse. Mas penso que por hora tem seguido o seu trâmite normal, não temos nenhum constrangimento relacionado a isso. A Eletra apura os valores anualmente, como disse, e depois é assumido pelo governo. Por isso que é uma política também do próprio governo. Até o momento, aqui no país, como podemos fazer uma análise na questão da tarifa social? Do vosso ver, da vossa instituição, como é que tem sido esta operacionalização da tarifa social pelos cabo-verdianos? O impacto dessa medida, particularmente, a ARMA não tem. Nós o que fazemos é, a cada atualização que nós fazemos das tarifas de eletricidade, calculamos também qual é que deve ser a tarifa que deve ser paga, quais os descontos e qual é que é a tarifa que vai ficar para cada escalão. Mas os impactos reais na vida das famílias, isso já cabe a uma outra instituição calcular, do qual também confesso que deveríamos seguir também para poder ver os impactos e propor mais políticas, talvez ajudar a propor soluções ou cenários que possam ser também ajustados ao longo, porque qualquer medida política, depois da sua implementação, há sempre possibilidade de ter alguma melhoria ou definirmos outros caminhos através de cenários que se vão construindo a partir das informações que se vão obtendo e tentando sempre melhorar o serviço. Mas neste momento não temos esse acompanhamento da sua implementação, dos benefícios que se estão a obter da parte das famílias que são beneficiárias dessa medida, de modo que auguramos, eu penso e acho que quem tenha esse benefício está sendo útil sobretudo para combater com a sua vulnerabilidade social que infelizmente acontece no nosso país. Doutor Nuno, sim, tem algo a acrescentar? Sim, aqui, pronto, frisar se calhar num aspecto, as faturas de eletricidade, principalmente após a crise energética, é sabido que efetivamente representa um custo. Exato. Representa um custo naquilo que é o orçamento familiar de todas as famílias cabo-verdianas e não só. Então, podendo beneficiar de facto da tarifa social, nós aqui percebemos taxas de 50% no primeiro escalão, de 40% no segundo escalão e de 30% no terceiro escalão. Ou seja, uma pessoa que consome em média até 90 kW vai reduzir a sua fatura drasticamente. Então eu penso que reduzindo a fatura, efetivamente também a contribuição é notória naquilo que será a ajuda orçamental, digamos assim,
familiar. Então, nessa ótica, penso que é um apoio, sim. Quem beneficia da tarifa social, de facto, acaba tendo esse alento orçamentário. Certo, não sei se tem mais algum ponto que queiram acrescentar que achem pertinente sobre a questão da tarifa, mediante as instituições que representam. Eu acrescentaria, sobretudo, não só para quem é beneficiário da tarifa social da eletricidade, mas também para todos os consumidores, a questão da eficiência energética. As pessoas devem começar a pensar seriamente a forma como gastam a energia, como consomem a energia. Com pequenas ações ou pequenos hábitos é possível ter reduções significativas no consumo mensal e na fatura. A fatura mensal muitas vezes as pessoas assustam, não? Mas como é que eu consumi tanto? Neste mês eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas muitas das vezes são coisas que tão simples como, por exemplo, deixar uma lâmpada acesa durante muitas horas sem estar ninguém neste cômodo, por exemplo. Ou então deixar em stand-by porque gasta menos. Muitas vezes gasta menos, mas gasta. Exato. Consome. É mais fácil deixar desligar. E também e consumir menos. Entre outras medidas que é possível, com coisas muito simples, que poderia ajudar o consumidor a reduzir a sua fatura e contribuir também para a questão climática, né? Quanto menos energia é necessário para fazermos as nossas atividades, com certeza que reduziríamos a queima dos combustíveis para a produção de eletricidade e com isso estaríamos a contribuir de uma forma muito significativa para que os efeitos de gases de estufa não causem mais problemas que já conhecemos até esta. Portanto, as notas finais é apelar para que todos tenhamos melhor consciência na utilização e no consumo da eletricidade. Uhum. Da mesma forma, faço a mesma questão, sim. Exato. A minha nota final vai mais no sentido de sensibilizar também os clientes a pagarem, de facto, a sua fatura de forma atempada, comprometendo assim com aquilo que também é a sustentabilidade do setor. Vou frisar também na questão... Muito importante. Exato. Vou frisar também na questão do hábito de consumo. Efetivamente, é uma questão muito pertinente. Devemos sim rever os nossos hábitos. Pequenas atitudes acabam tendo um impacto forte na fatura mensal. É isso. E depois também sensibilizar as pessoas que, depois desse podcast, percebeu que efetivamente poderá ser elegível ou não como um beneficiário da tarifa social, procurar as instituições devidas que aqui... Exato. E pronto, tentar inscrever na tarifa social e assegurar o seu devido pagamento da sua fatura no final do mês. É isso. Certo. Obrigado, então, a Dr. Nuno Santos, que é diretor comercial da Eletra. Agradecemos a sua presença neste podcast e esclarecimento de algumas questões em relativa à tarifa social. Okay. Da mesma forma, agradeço também a presença do engenheiro Carlos Ramos, que é administrador da ARME, que esteve aqui connosco para falar um pouco sobre a questão da tarifa social e no que concerne à instituição, abordar alguns pontos importantes. Eu aqui agradeço, também agradeço e parabenizar por o trabalho que estão a desenvolver aqui. Eu não conhecia, muito importante, a sensibilização, a transmissão de informação importante para a população, que ajude também a criar uma cultura, uma literacia energética que é muito importante. Parabéns e um abraço a todos pelo trabalho desenvolvido. Agradecemos pela amabilidade. E assim sendo, que já estamos no término assim, do podcast Transição Energética, hoje sobre o tema sobre a tarifa social da eletricidade, abordando os benefícios, o que é tarifa social, também como o consumidor poderá aceder, locais a aceder para poder saber em que perfil se encaixa e aceder a este serviço. Procure saber mais para que tenha melhores informações sobre este ponto tão importante no que toca à sustentabilidade, à eletricidade aqui dos consumidores, falando exclusivamente para nós cabo-verdianos.
Já sabe, mais informações poderão ser acessados através do site www.portalenergia.cv. Da nossa parte, agradecemos que a SIC tenha escutado e nos visto aonde estiver. Da nossa parte, não se esqueça sempre, seja eficiente. Até uma próxima!